Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um conteúdo aqui no Astamente. E se você chega aqui pela primeira vez, muitíssimo prazer, meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga, especialista em psicologia clínica e eu utilizo aqui desse espaço para falar com você aí do outro lado sobre psicologia ou qualquer outro assunto que talvez a minha formação acadêmica possa te ajudar a entender ou a buscar ajuda quando assim for necessário. Hoje eu estou aqui com um questionamento importante que normalmente me surgem questões interessantes que quando vocês participam me ajuda bastante a entender o que seria interessante para trazer aqui para o canal. E um questionamento que às vezes me aparece pelo meu Instagram, que se você ainda não me segue, o link vai estar logo aqui embaixo, ou então vai aparecer aqui em cima um sinalzinho de como você pode me encontrar nessa rede social, porque lá a gente conversa um pouco mais rapidinho dentro das minhas possibilidades e também é um lugar um pouco mais fácil de obter esses questionamentos de vocês. De pessoas que às vezes me perguntam ou contam as suas histórias dizendo que não conseguem trazer assuntos temáticos, assuntos importantes para terapia, traumáticos ou algumas questões mais difíceis, complicadas e me questionando o que é possível fazer para conseguir quebrar esse receio e falar do que é necessário falar na terapia. É uma questão que você já passou por isso? Ou é uma questão curiosa que você, como curioso da psicologia, quer saber um pouco mais a respeito? Fica comigo nesse vídeo, participa comigo aqui também sobre esse assunto, conta a sua história, a sua expectativa sobre esse tema, porque hoje nós falamos um pouco mais sobre essa questão. E é claro que eu não vou trazer aqui a identificação das pessoas que me perguntam isso, mas são algumas histórias repetidas, que eu acho que se repetem e talvez possam fazer sentido também para outras pessoas que, porventura, não chegaram a fazer essa pergunta para mim ou que vão chegar aqui depois no canal também. De pessoas questionando como que a gente pode fazer para contar uma história traumática que a gente não consegue falar com ninguém na terapia. Bem, gente, eu acho que nós precisamos aqui de pontuar algumas coisas que vai ajudar a fazer com que a gente compreenda que o processo da psicoterapia nem sempre é tão linear e simples assim como pode parecer. Por quê? Algumas pessoas têm a mentalidade ou essa ideia fantasiosa de que vão chegar na terapia, vão sentar lá no sofazinho, na poltrona e vão falar tudo o que vier à cabeça, que vai abrir o seu coração e que vai sair tudo o que é necessário. Gente, nem sempre é tão simples assim, porque não é um processo que nós conseguimos controlar pura e simplesmente. A gente não vai sentar ali com um roteiro, escrito ali com um checklist do que a gente vai falar, quando vai falar, calculando o tempo certo, não é assim que funciona, não se iluda e também o processo ali é mais dinâmico do que isso. É muito mais dinâmico do que você chegar no consultório e ficar falando ali de assuntos que muitas vezes não são para serem ditos naquele momento. Existe toda uma estrutura que torna possível com que as coisas aconteçam e não necessariamente é só aquilo que você pensa antes de entrar no consultório. Com isso, é importante que você compreenda que a paciência é um amigo nesse processo. Por quê? Porque muitas vezes a nossa mente ela fica um pouco confusa na terapia mesmo, porque alguns questionamentos do psicólogo, da psicóloga podem surgir, perguntas que você nunca se fez, pontos de vista que você nunca parou para ter, e é óbvio que quando uma coisa nova surge, nem sempre nós vamos estar super preparados e super prontos para aquilo que vai acontecer de novidade, e isso sim acontece, porque senão também nem teria muita objetividade a psicoterapia, se não for trazer uma coisa nova, outros pontos de vista, te ajudar a ouvir coisas que você nunca ouviu de você mesmo, e isso vai gerar ali novas aberturas, novos caminhos, e tá tudo bem ser confuso, não é um problema, não precisa se preocupar com isso, e as questões traumáticas, elas vão ter a sua objetividade, vai ter o seu tempo específico e nem sempre vai ser o tempo que você imaginou antes de começar o processo. E tem algumas questões que são muito mais sensíveis do que a gente mesmo acha. Como a psicoterapia te ajuda a meio que colocar uma lupa sobre as coisas, sobre os detalhes, sobre as suas experiências, vivências de vida, muitas vezes nós não estamos prontos para revisitar esses espaços, revisitar
dores antigas, revisitar pequenos momentos que parecem pequenos, mas que colocando essa lente de aumento fica um tanto insuportável, e por isso que a paciência volta aqui de novo para te mostrar que o tempo que você espera nem sempre é o tempo que você vai precisar. Racionalmente, você pode imaginar que vai precisar, sei lá, de 1 mês, 2 meses para conseguir se abrir para o psicólogo, para a psicóloga, mas na vida real nem sempre aquilo que você imagina, especula racionalmente vai se corresponder àquele campo emocional, e tá tudo bem, também não precisa ser o problema. A questão aqui é a expectativa. Você não precisa criar uma expectativa super gigantesca, de muita rapidez, e que você vai conseguir falar tudo muito bem, tudo muito bonitinho, estruturado, organizado, porque muitas vezes não é assim que funciona, e tá tudo bem também. O profissional que está ali vai te ajudar a organizar, a pensar, colocar as coisas nos seus devidos lugares, para também você conseguir ter um pouco mais de estrutura para pensar nos próximos passos, aquilo que você vai fazer adiante. Então vamos lá, já que a psicoterapia é um processo nem sempre tão linear assim, nem sempre a gente vai imaginar uma coisa, vai conseguir dizer tudo na psicoterapia, normalmente vão surgir questões novas que você nunca parou para pensar, e essas novidades podem sim trazer um pouco de confusão, a novidade sim traz para você novas reflexões e que você vai precisar de um pouco de tempo para refletir sobre isso. Falar de traumas, nem sempre o racional compreende aquilo que é emocional, e a paciência vai ser exigida um tanto de você conseguir reconfigurar as suas expectativas e entender que o processo da psicoterapia nem sempre é tão rápido assim como você poderia ter imaginado, principalmente se for a sua primeira experiência dentro de um consultório com um psicólogo. Percebe que existem muitas camadas, muita complexidade que às vezes você olhando de fora nem sempre é tão compreensível assim, e pode ser que você precisa sim de mais tempo, precisa sim de um pouco mais de aprofundamento naquele vínculo terapêutico, que ele vai se estabelecendo sessão após sessão. Você não precisa já de cara começar com um assunto muito pesado, você pode começar um pouco circulando aquele assunto, contando de pouco a pouco, você pode contar outras questões que podem ser tão incômodas quanto, mas nem tanto assim capazes de deixar desconfortável ou com capacidade de te travar naquele momento. Vai aos poucos, vai no seu ritmo, compreenda que às vezes nós não temos controle de tudo, principalmente, gente, isso é muito importante, principalmente daquilo que a gente sente, e se for uma questão, se for uma experiência de vida que você vai contar pela sua primeira vez, faz todo sentido ter dificuldade, faz todo sentido você precisar se sentir um pouco mais confortável, um pouco mais preparado para aquilo, porque pode ser que você precisa de lidar com questões anteriores antes de falar aquilo que realmente está doendo, e tá tudo bem, não é um problema. Não precisa ficar se culpando, não precisa ficar se pressionando, não precisa ficar colocando como se fosse um cronômetro ou metas a serem alcançadas na psicoterapia, porque nós estamos lidando aqui com uma ciência humana que nem sempre é tão exata assim, e tá tudo bem também, não é um problema. Você não precisa colocar mais peso em cima de uma coisa que já não é tão leve assim, e você pode e deve acolher o seu sofrimento antes mesmo de trazer para o seu psicólogo, para a sua psicóloga também refazer esse movimento de acolhimento. Tá tudo bem, pode sentir aos poucos, pode se preparar aos poucos, pode ir testando aos poucos também e visualizando se você estabelece esse vínculo de confiança que te deixa confortável ao falar de um assunto traumático. Tome seu tempo, não se apresse, porque o processo da psicoterapia é seu. E você não precisa de se acomodar em nenhum processo de outra pessoa, porque é seu, é único, é individual e tá tudo bem também. Eu espero ter conseguido trazer aqui um pouco mais de tranquilidade para você que se sente um pouco mais pressionado ou triste, frustrado, frustrada por não conseguir trazer questões que talvez sejam pontuais, mas que você ainda não entendeu, que não é o seu tempo, não é o seu momento de falar sobre isso e que você não precisa se sentir mal por isso. Acontece, não precisa de correr, não precisa de ter pressa, porque quanto mais você fizer isso, vai antecipar as questões e vai se machucar ainda mais,
e esse processo aqui não é para isso, é para te ajudar e não para te causar mais sofrimento do que já foi na sua vida. Eu fico por aqui, agradeço você que me acompanhou aqui até o final, que apoia o canal se inscrevendo, comentando, compartilhando com outras pessoas o conteúdo aqui do Astamente, e para você também que sempre prestigia os conteúdos e sempre está aqui nesse apoio fidedigno ao Astamente. Muito obrigada e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, pessoal!